como anda a saúde do brasileiro? Este é um tema que iremos abordar no primeiro programa De Olho na Saúde. Veja os assuntos que serão destaque. Estaremos falando sobre a estatística que mostra como o povo brasileiro está, saudável ou doente. O que tem levado a população a se preocupar mais com sua saúde? O que tem avançado no Brasil na prevenção de doenças e na melhoria da condição de saúde da população? Para dar início a este assunto, eu vou apresentar para vocês um panorama da densidade populacional do Brasil, que segundo o IBGE 2012, apresenta a seguinte situação. O Brasil tem mais de 193 milhões de habitantes, sendo São Paulo a cidade mais populosa, com 11 milhões e 300 mil habitantes, seguida pelo Rio de Janeiro, com cerca de 6 milhões e 900 mil habitantes, Salvador, com 2 milhões e 700, Brasília, 2 milhões e 600 mil habitantes e Fortaleza, com 2 milhões e meio de habitantes. Então, nós vamos verificar agora se é uma coisa que a população tem muita dúvida. Se a gente fica num aglomerado de pessoas, como a gente viu, a densidade populacional no Brasil é densa também, mas como que é? A gente está com uma população densa, por exemplo, se eu pegar um ônibus, um metrô, com muita gente dentro, tem a ver com essa transmissão das doenças? Com certeza, no caso de algumas doenças sim, como meningite, gripe, por isso que é importante a higiene pessoal, né? Quando teve em 2010, que teve aquele medo da gripe, mas as pessoas não entendiam que não era só a vacina que protegia, né? A pessoa tem que chegar em casa, lavar as mãos, teve a questão do álcool gel, que foi importante, mas lavar as mãos, incentivar as crianças a lavar a mão, porque onde tem aglomerado de pessoas é mais fácil a proliferação de doenças, né? E a gente morre de medo quando a gente pega um ônibus ou um metrô e uma pessoa espirra ou tosse perto da gente. Tem alguma forma de prevenir dentro desses aglomerados esses tipos de gripe e doença? Então, se a gente for ver, todo mundo andar de máscara, não tem condições, né, de todo mundo andar de máscara. Então é isso mesmo, lavar as mãos, né, ter a preocupação da pessoa também que não está bem, proteger os outros, né? Então pôr o braço para espirrar, não espirrar na roupa, né? Não na mão, não adianta, né? Então essa tem que ter preocupação. Com esse panorama e um número expressivo de habitantes, o Brasil tem regiões que são conhecidas como endêmicas. Nós vamos entender um pouquinho nesse programa como que essas regiões estão divididas e quais as principais doenças que acometem essas regiões endêmicas e que muitas vezes preocupa muito a população, porque são doenças que podem levar ao óbito. Então vamos entender como nos prevenir e como tratar estas doenças. A população também tem muita dúvida, Vanessa, sobre o que é endemias, né? É o tema do programa e a gente fala muito de endemias, mas o que quer dizer esse termo? Endemia é quando uma determinada doença está localizada em um bairro ou em um município, né, que é mais localizado numa certa região. Então é a própria característica da região mesmo. Tá, e eu posso dizer que se no meu bairro todo mundo ficou doente junto, aquilo é uma endemia? É uma endemia. E a endemia pode virar uma epidemia se ultrapassar aquela delimitação daquele bairro ou daquele município. E aí a epidemia então é maior que a endemia? É maior que a endemia. Em termos de área. Isso. Então eu posso dizer para a população que se eu tiver uma gripe aqui no meu bairro, ela se estende, todo mundo fica gripado e depois ela passa isso, vai para outros estados, isso é uma epidemia. Que foi o que aconteceu com a gripe aviária, né? Virou uma epidemia que ultrapassou as barreiras dos municípios, das cidades, inclusive. Tá. Foi no Brasil todo. Interessante. E eu também já ouvi falar de pandemia. E a pandemia, o que é? A pandemia é uma coisa muito mais difícil de acontecer porque ela ultrapassa as barreiras do país, né? As fronteiras. Então é mais difícil de acontecer. Será que a gente lembra de alguma pandemia que aconteceu? Da vaca louca lá, foi uma pandemia? Foi, mas aí foi lá na Rússia, né? Tá. Mas foi. Mas ultrapassou barreiras da Europa. Então a gente também tem que estar sempre informado das doenças dos outros países, né, Vanessa? Com Porque certeza. Quando a gente viaja, a gente também pode trazer essas doenças de fora do país. O viajante é muito importante que ele se informe dos locais que ele vai,
do que ele tem que se prevenir, qual vacina que tem que tomar, procurar a unidade de saúde para ser orientado, é muito importante isso. Vamos saber como está a situação atual na região sudeste. Os principais problemas estão na disseminação da dengue e da meningite. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas iniciam-se de maneira súbita e pode ocorrer febre alta, dores de cabeça, dores atrás dos olhos, dores nas costas. A principal forma de prevenir a dengue é combater o foco do mosquito, ou seja, combater o acúmulo de águas, locais propícios para a criação deste transmissor. É importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, tambores, latões, tudo que possa ter acúmulo de água. Vamos ver o vídeo que o Ministério da Saúde preparou para a população. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque senão, é a dengue que pode encontrar você. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixe a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Vanessa, depois que nós vimos esses vídeos aí que o Ministério da Saúde disponibiliza para a população para combate à dengue, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as ações que o governo tem feito além disso e algumas dicas a mais aí do que a gente pôde perceber nesses vídeos. Então, quando tem uma pessoa com suspeita de dengue, antes mesmo de ter a confirmação, mas que tem fortemente indicativos de dengue, que tem esses sintomas apresentados, isso é passado para a vigilância epidemiológica e a vigilância epidemiológica passa para o Centro de Controle de Zoonoses da região. E aí o Centro de Controle de Zoonoses já começa a desencadear as ações, né? Que é para bloquear a transmissão para mais pessoas, né? Porque se naquela região for encontrado as larvas e os mosquitos, ele vai picar o indivíduo que está doente e o mosquito vai picar outra pessoa e aí vai ser contaminada também, né? Então, o Centro de Controle de Zoonoses vai no local, faz a busca ativa mesmo de casa em casa para ver se tem larvas e mosquitos. Me parece que não é só em água limpa, parada. Exatamente, o vídeo fala em água limpa e parada, mas até em água suja o mosquito está sobrevivendo, porque ele vai ficando mais resistente, né? E o governo faz aquela que a população fala de fumacê, né, que vem, vaporiza tudo, eles fazem com bastante critério, porque isso também possibilita que o mosquito fique mais resistente. Então é só em alguns casos que é feito. Em outros casos é feito só mesmo a orientação para a população e o descarte das larvas. Tá. E tem aumentado bastante o número de dengue? Tem aumentado bastante. E assim, a gente costuma brincar que o mosquito não respeita mais a época do ano, né? Que antes a dengue era só no verão, não era? Agora não, é o ano todo. Olha tem só. dengue o ano todo. E a gente fala, né, nós estamos falando da região sudeste.
Mas se formos ver, pode ter no Brasil inteiro, né? No Brasil todo, sim. É. No Brasil todo, inclusive, né, na região do ABC, tem bastante casos. Olha aí. No interior de São Paulo, no litoral norte, está tendo muito casos. E a gente se preocupa porque a gente tem as crianças, né? Quando começa o sol a baixar, que é a hora que o mosquito também, né, sai por aí para picar todo mundo. Então, o mosquito, o Aedes aegypti, já é diferente do pernilongo comum. Olha que importante. O Aedes aegypti, ele voa de manhã, não só à tarde. Então é diferente do pernilongo. É diferente do pernilongo comum. O pernilongo comum, que é aquele que aparece de tardezinha, assim, que você tem que fechar as janelas, esse não é o Aedes. Olha o Aedes é aquele que voa de manhã. Olha aí, pessoal, vejam as dicas que a Vanessa está dando, porque o Aedes aegypti também está por aí durante o dia. Isso. Prestem atenção aí nas dicas. E aí é importante, né, a população ajudar na prevenção, porque se não tiver um mosquito, não vai nascer a doença. É uma mobilização da população. Da população. Então, a conscientização, né, porque uma simples tampinha de garrafa no quintal, a fêmea vai lá, coloca os ovinhos e nasce as larvinhas e aí vai virar um mosquito. Vanessa, uma outra doença endêmica que acomete aqui a região sudeste é a meningite. O que preocupa muito quando a gente fala da meningite é saber como que ela é transmitida, como que a gente pega a meningite e se tem tratamento, cura, prevenção, como que é tratada a meningite na saúde pública aqui no Brasil? A meningite, ela é passada de pessoa para pessoa, pela via respiratória, né? Então, num ônibus, num metrô, num aglomerado de pessoas pode ter alguém com meningite na sala de aula, né? E aí pode transmitir para as outras pessoas. Se essa pessoa estiver suscetível, não vacinada, pode ser contaminada com meningite, sim. E aí, então, a forma de prevenção seria a vacina? A vacina e a higiene pessoal, né, de cada um, né? Então, sempre lavar as mãos. Tá. Uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer sobre a meningite é assim, os sinais e sintomas que aparecem geralmente são dores de cabeça, febre, alguma coisa assim que parece até uma gripe. Os principais sintomas são dores de cabeça, dor no corpo, febre e vômito. Esses são os principais sintomas. Geralmente quando a gente está gripado a gente não fica vomitando toda são hora. São todos sintomas iguais da gripe, né? Tá. Então, assim, o que diferencia mais é o vômito mesmo, né? E aí precisa procurar atendimento médico. Tá, e quando há essa suspeita, a população tem que ir numa UBS, no hospital, onde que a população... O ideal é que você vá direto no pronto-socorro, né? Pode procurar o UBS também para orientação, mas o ideal é que vá direto no pronto-socorro. Já a meningite acomete as membranas do cérebro conhecida como meninges. Trata-se de uma infecção que pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Geralmente pode estar associado a um quadro infeccioso respiratório, podendo também ser viral ou bacteriano, causado por otites, amidalites ou trauma crânioencefálicos, dentre outras doenças. Atualmente, existem vacinas contra a meningite causadas por bactérias meningococo, pneumococo e hemófilos. A meningite, tem alguns tipos de meningite, porque como vocês viram no vídeo, tem as virais, as bacterianas, né? Alguns tipos são preveníveis através da vacinação. Por exemplo, a meningocócica, a meningite causada pelo meningo C e contra o hemófilos influenza, né? Mas infelizmente essas vacinas estão disponíveis para crianças só, né? Então, se o adulto tiver a possibilidade de tomar e quiser se prevenir, é importante, mas aí ele tem que estar procurando uma clínica de vacinação. E aí, para adulto é pago? É pago. É um serviço privado? É pago. Alguns casos, para algumas pessoas, consegue na rede pública. Por exemplo, se a pessoa tem alguma doença, se é imunodeprimido, né? Aí tem que procurar mesmo a unidade para estar se informando. Ok. É importante salientar que para o combate da dengue, e depois de todas essas informações que vocês receberam, é preciso que haja uma conscientização da população, para que seja eliminado, combatido o foco dessa doença. E aí eu convido vocês, após o programa, dá uma olhadinha lá no seu quintal, veja lá se tem algum foco de água parada, algum vasinho com água ali quietinha,
Vire o potinho, coloque areia, veja se tem pneus parados, porque isso você vai estar colaborando com toda a população para o combate do foco da dengue. A meningite também. Preste atenção que tem folhetos em postos de saúde que você poderá adquiri-los e poderá contribuir também para a erradicação desta doença. Febre amarela. Esta é a doença que acomete o centro-oeste do país. Ela está controlada, no entanto, ainda leva algum risco à população desta região. Trata-se de uma doença infecciosa aguda de curta duração, de no máximo uns 10 dias. Ela tem uma gravidade variável e é causada por vírus que podem ter duas formas de expressão, a urbana e a silvestre. A silvestre é a que hoje está vigente nesta região. A urbana, ela foi extinta lá pela década de 1942. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais os cuidados, principalmente quem mora nas outras regiões, que vão viajar para essas regiões, quais os cuidados que precisam ter para não adquirir a doença endêmica? Então, a pessoa que vai viajar para o Centro-Oeste, Amazônia, Mato Grosso, precisa estar tomando a vacina. A única maneira de se prevenir contra a febre amarela é a vacina. Tá. E a febre amarela, ela passa como? Como que a gente adquire? Então, igualmente, como a dengue, precisa de um vetor, ou seja, um mosquito também. E aí? E é o Aedes aegypti também. Só que o vírus só tem lá na região centro-oeste. Então, o Aedes aegypti daqui, ele não transmite febre amarela. Tá. Porque não é a região endêmica da febre amarela. É o mesmo mosquito em regiões diferentes. Em regiões diferentes. Olha, vocês já estão começando a entender o que é endemia aí, né? Tem bastante separação do que cada doença faz em cada região. E, Vanessa, a vacinação para quem vai viajar, como que deve proceder? Onde as pessoas buscam essa vacina? É dada gratuitamente? Como que é? A febre amarela, sim. É só procurar a unidade de saúde, referir para onde vai e gratuitamente recebe a vacinação. Mas eu também fiquei sabendo que não é em todas as unidades de saúde que tem essa vacina, né? Como que as pessoas ficam sabendo qual unidade que tem? Tem que correr de posto em posto? Pode ligar para algum posto ou tá indo e prontamente vai ser informado. Aonde tem a vacina mais próxima. Ou em buscar na internet, né? Tá. Entrando no site do Centro de Vigilância Epidemiológica, põe lá na internet, Centro de Vigilância Epidemiológica, aparece todos os postos de vacinação contra a febre amarela. Olha aí, você que é internauta já está tendo uma dica aí da Vanessa, né? Para entrar aí no Centro de Vigilância Epidemiológica e que já tem todos os locais onde essas vacinas estão disponíveis. Como é uma procura, pouca procura, não está disponível em todas as unidades mesmo, mas é bem fácil de achar. A única forma de prevenção da febre amarela silvestre é a vacinação contra a doença. A vacina é gratuita e está disponível em todos os postos de saúde em qualquer época do ano. Ela deve ser aplicada 10 dias antes de qualquer viagem a esta área endêmica, pois há um risco de transmissão da doença. Pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade e é válida por 10 anos. A vacina é contraindicada a gestantes, imunodeprimidos e pessoas alérgicas à gema de ovo. Ô Vanessa, me chamou a atenção ali no vídeo a questão da gema do ovo, né? Por que alérgicos à gema de ovo não pode tomar a vacina da febre amarela? É contraindicado porque no preparo da vacina, né, no cultivo da vacina, ele é embrionado dentro do ovo de galinha mesmo, o vírus, né? E aí uma parte desse vírus é utilizado para fazer a vacina. Você sabe que eu não conhecia gente que tinha alergia ao ovo, né? Porque o ovo vai quase em tudo, né? E eu tenho uma irmã que tem alergia ao ovo, você acredita? Então, e é comum, né? Aparecer, não pode tomar. É comum, sim. Então, assim, quando a gente vai aplicar a vacina, a gente sempre pergunta isso. Tá. Então preste atenção, né? Quando for viajar, essas dicas aí para você não tomar a vacina e depois passar mal, né, Vanessa? E nós vamos agora tratar de um assunto também que é abordado na região, principalmente as regiões norte, nordeste, que é uma região endêmica que tem as doenças que são a malária e a leishmaniose. Depois nós vamos ver um videozinho, Vanessa. Eu queria que você comentasse
sobre essas doenças. A população conhece pouco, exceto as que moram nessa região. Aqui no Sudeste, no Sul, as pessoas conhecem muito pouco sobre essas doenças. Nós vamos ver o vídeo e daqui a pouco a Vanessa comenta. A malária é uma doença infecciosa, potencialmente grave, causada por parasitas que são transmitidos de uma pessoa para outra pela picada do mosquito conhecido como Anopheles. Uma forma de prevenção da doença é a utilização de repelentes químicos, mosquiteiros sobre camas e redes de dormir, telas nas janelas e portas das habitações, evitando também a permanência ao ar livre em horários em que o mosquito se apresenta em maior quantidade, como no final do dia ou no amanhecer. Vanessa, essas doenças que nós vimos aí no vídeo, né, a malária, a leishmaniose, que são provenientes da região norte e nordeste, tem o risco dessas doenças virem aqui para o sul, sudeste ou para o centro-oeste, que é um pouco mais próximo? Não, não tem. São doenças endêmicas mesmo da região norte e nordeste. Não tem perigo de se contrair malária aqui. Tá. E a leishmaniose, você estava comentando aí em off sobre os tipos, né, que o vídeo não mostrou. Há tipos de leishmaniose? Tem a leishmaniose visceral, que é quando ataca algum órgão, né, o pâncreas, o fígado, e tem a tegumentar, que é quando as lesões aparecem na pele, né, sendo que a tegumentar o diagnóstico é muito mais fácil e é muito mais comum também a tegumentar. E aí a população, quando verifica a lesão na pele, ela já vai buscar ajuda e é diagnosticado na própria lesão. Por biópsia e por sorologia. É feito os dois exames, né? Pega um pedacinho da lesão, faz a biópsia e colhe também o sangue para fazer exames. Ok. E aí, e o tratamento? Diagnosticado, o profissional de saúde vai comunicar a vigilância epidemiológica, que vai disponibilizar o medicamento. E aí trata. Gratuito também? Na própria unidade pode tratar, gratuito. Que bom. A maioria dessas doenças endêmicas que nós estamos vendo aqui, vocês perceberam que ela tem, além de ter todo o acolhimento, né, das unidades básicas de saúde, também o fornecimento de medicamentos, né? Sim. As pessoas às vezes ficam com receio de buscar, porque vão ter que gastar ou alguma coisa assim, mas na verdade o governo ele doa essas medicações para vocês se cuidarem para realmente não disseminar essas doenças aí endêmicas. Já a leishmaniose é uma enfermidade infecciosa, parasitária, cuja etiologia no Brasil é conhecida por 4 espécies de protozoários: Leishmania chagas, Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, Leishmania goianensis. A mais conhecida no Brasil é a Leishmania chagas. As demais já são mais restritas nesta região norte. Ela é transmitida ao homem, cão ou rato pelo mosquito conhecido como mosquito palha ou birigui. A forma mais efetiva de prevenção é a mecânica, eliminando o inseto vetor. Usando repelentes de insetos, roupas adequadas, telas nas aberturas e mosquiteiros ao redor da cama, pode-se evitar o contato com o mosquito vetor. Eu sei que é muita informação, mas vamos ver agora também como estão as doenças endêmicas na região Nordeste. Preste atenção. A hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução longa, causada pelo Mycobacterium leprae. É uma doença que acomete principalmente a região Nordeste, mas está contida em outras regiões do país. Trata-se de um micro-organismo que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. A transmissão se dá de indivíduo para indivíduo, por germes eliminados por gotículas da fala e que são inalados por outras pessoas penetrando o organismo pela mucosa do nariz. Outra possibilidade é o contato direto com a pele através de feridas de doentes. O tratamento da hanseníase no Brasil é feito em postos de saúde e os medicamentos são fornecidos gratuitamente à população. Nesse vídeo que a gente viu, nós vimos a hanseníase, que é uma doença que, apesar de estar endêmica no Nordeste, a gente vê essa doença aqui no Sudeste também, no Sul, em outros locais do Brasil, né? Por que isso acontece, Vanessa? Por que essas doenças lá, né, endêmicas do Nordeste aparecem aqui em outras regiões? Porque o contato é de pessoa para pessoa mesmo, através das gotículas, através do contato direto mesmo da pele. Então, assim,
não temos casos de pessoas que têm a hanseníase e que não vieram do Norte e Nordeste. Todos vieram de lá. Aí confirma que é uma doença endêmica, mas que as pessoas carrearam para outra região. Isso. Lembrando que a hanseníase é a lepra, né? Que antigamente o indivíduo tinha que ser retirado da sociedade, tinha aquele estigma todo, e hoje não. Eles eram isolados. Eles eram isolados, e hoje em dia não. É uma doença que é um tratamento longo, como vocês viram, mas que a pessoa fica curada. Mas por que eram separadas? Porque elas tinham aparências... Porque antigamente o tratamento não tinha tratamento, né? E quais são os sintomas da hanseníase? O principal sintoma é uma mancha na pele sem sensibilidade. Então a pessoa se queima ali, se machuca, se fura, perde o dedo e não sente. Não sentia, né? Porque não tinha tratamento. Mas hoje em dia isso não acontece. A pessoa não perde uma parte do corpo porque tem a hanseníase. Claro que tem alguns casos que a pessoa não trata e aí fica com deformidade, sim. Então, por causa disso, a pessoa é retirada da sociedade, por causa da aparência. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, se você tem uma mancha na pele que não coça, não dói, e você percebe que não tem sensibilidade naquela região, é importante procurar o atendimento. Que bom saber disso. Porque às vezes a gente não sabe, né, que uma mancha que não tem sensibilidade, que não some, não coça, e você não queimou nada ali, é importante. Eu já vi também fazerem uns exames, né, na pele da pessoa, na própria UBS, na própria Unidade Básica de Saúde, tem esses exames para detectar. É justamente para ver a sensibilidade naquela região. E aí detectou que está sem sensibilidade, já faz o exame para saber. Já inicia o tratamento. A duração do tratamento da hanseníase varia de acordo com a forma da doença. 6 meses para formas mais brandas e 12 meses para formas mais graves. Uma medida importante de prevenção é a informação sobre os sinais e sintomas da doença, pois quanto mais cedo for identificada, mais fácil e rápida será a cura. Vamos ver agora a última região do país em que a doença endêmica acomete, a região sul. A principal doença, que é importante, inclusive não só nessa região, mas em todo o Brasil e que precisamos prestar atenção, mas é que nessa região há uma incidência muito elevada, que é o HIV, a AIDS. A AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV. Apesar de ser uma doença que não tem cura, existe tratamento eficiente que controla a doença. A prevenção é feita principalmente através da utilização da camisinha masculina ou feminina nas relações sexuais e do não compartilhamento de seringas e agulhas com outras pessoas. Depois que nós vimos o vídeo aí da região sul, a gente também se preocupa, né, Vanessa? Porque a AIDS é uma doença que já vem há vários anos aí a tentativa de prevenção, de informação à população. O governo também faz várias propagandas, principalmente na época do carnaval, na época festiva, para ver se a população segura um pouquinho essa questão da disseminação da doença. No entanto, a gente percebe que ainda há, principalmente nessa região sul, que é uma região endêmica, mas que tem no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a população pode se conscientizar mais, tomar cuidado, e também a questão, quais são as faixas etárias que têm crescido, né, o número de casos. Quando surgiu a AIDS, né, há 25 anos atrás, 20 anos, era uma doença de homens, né, homossexuais, né, e prostitutas. Os chamados, né, grupo de risco. Grupo de risco. Hoje em dia não existe mais grupo de risco. Todas as mulheres estão na mesma proporção que os homens, tá? Tem aumentado em crianças e, infelizmente, em idosos. Né? Então, assim, não existe mais grupo de risco para AIDS. Mas por que em idosos? Com os medicamentos para para potência, para aumentar a potência, os idosos não usam camisinha, então eles estão mais expostos. Olha o risco, tá vendo? A população idosa pode fazer sexo, pode ter uma vida ativa sexualmente, mas tem que se prevenir, né, Vanessa? Porque a doença tá aí,
e a gente não pode fechar os olhos para ela porque tem aumentado, eu vi uma reportagem recentemente, aumentando na faixa etária de 12 a 17 anos, principalmente aí na região sul. Então a gente tem que prestar atenção porque a meninada está indo mais cedo ainda para a vida sexual ativa, e não só a vida sexual, como a droga também. Infelizmente a gente tem essa realidade aqui no Brasil em que os pais têm que estar atentos e perceber quando seu filho, né, entra nessa aí que é uma roubada. Então, se você se expôs a um risco de estar contraindo o HIV, procura a unidade de saúde também, que vai ser informado onde faz os exames, não precisa passar em consulta médica, não precisa esperar um tempão. Então é só procurar o profissional da unidade que vai ser orientado. Qualquer unidade de saúde. Que importante saber disso, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, né? E é bom ter essa informação, e além da informação, ajuda, né? O exame é feito na hora, não precisa esperar a consulta médica. Que bom. Vanessa, eu agradeço muito a sua entrevista, foi muito, assim, clareou muito as nossas mentes. A gente fica um pouco despreocupado em saber que a gente tem aí o apoio, né, não só do pessoal que trabalha na saúde pública, mas também do governo que dá as medicações para essas doenças endêmicas. Eu agradeço bastante as suas informações. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim deste programa e eu gostaria só de deixar uma dica para vocês sobre a conscientização dessas doenças todas que nós vimos. A informação é a chave do negócio. Procure informar-se, procure informar sua família, os seus filhos, para que a gente consiga segurar um pouquinho aí esse número de doenças que acometem o nosso país. Eu espero que essas informações que vocês tenham obtido aqui no programa tenham sido de grande valia para você e para todos que o acompanham. Eu vou te esperar na próxima quinta-feira, na próxima programação, e tem sugestões, participem aqui do programa. Você terá aí no nosso hot site o e-mail, dê sugestões de dicas de saúde, o que vocês querem saber de especialistas, que traremos aí nas programações que virão. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima.